Olá, estamos começando mais um episódio do nosso CulpaCast. Aqui você já sabe que nós recebemos mulheres incríveis, mulheres com projetos maravilhosos. E hoje a nossa convidada, ela também tem um trabalho maravilhoso, é Elaine Kadacha. Ela é correspondente bancária e é a mulher que está à frente do Novo Tempo Habitação. Seja muito bem-vinda, Elaine, ao nosso CulpaCast. Obrigada, boa tarde a todos. Agradeço, Garni, pela participação aqui nesse maravilhoso podcast e sou grata por estar aqui. Obrigada mesmo. Agora vamos conversar, conhecer quem é a Elaine quando ela não está realizando o sonho da casa própria de milhares de pessoas. Quem é a Elaine? Pronto. Conte para a minha audiência que não te conhece. Então, eu sou casada, sou mãe de pet, por opção. Amo criança, mas por uma opção preferi ser mãe de pet. Sou filha do Deus Altíssimo, sou cristã. Nos meus horários vagos eu gosto muito de ler, de ouvir música, de cozinhar, porque eu sou formada em gastronomia. Então eu amo cozinhar para os amigos. E sou mais família, Eu sou uma pessoa que fico muito em casa, não gosto de muita zoada, de baderna, de bagunça, então eu sou muito retraída mesmo em casa. Essa é a Elaine, que quando não está lá aprovando financiamento, realizando sonhos, está com a família. E que mudança, gastronomia para correspondente bancário. Que trajetória foi essa que você percorreu para hoje está atuando e é referência nesse segmento de financiamento, Isso de realização de sonho da casa própria? Então, eu sempre amei cozinhar, desde pequena. Meus avós, eles já tiveram um restaurante ali na Orla, que era o Antigo Tropeiro, era deles, logo no início. Então, já vem de família, Meu avô ama cozinhar, minha avó também. E aí eu sempre gostei de cozinhar desde pequena, sempre pedia para minha mãe para estar cozinhando. E eu já trabalhava na área de correspondente quando eu fui fazer gastronomia, só que eu era CLT, Trabalhava em uma imobiliária onde era correspondente bancário. E começou a vir um despertamento, de fazer uma faculdade. E eu dizia, meu Deus, eu vou fazer de quê? E aí as pessoas diziam, por que você não faz de gastronomia? Você gosta de cozinhar? E aí eu fui e me lancei. Mas o correspondente, ele estava já também na trajetória. Mas a gastronomia realmente foi por amor mesmo. Amor que eu tenho em cozinhar. Se tornou um hobby, Eu não fiz gastronomia para atuar. Eu fiz somente como hobby, para aprender, para saber as técnicas, para fazer algo melhor. Foi só mais por isso mesmo. E essa questão do correspondente bancário, o que é ser um correspondente bancário? Então, correspondente bancário ela é uma extensão da instituição bancária. Eu trabalho com a Caixa Econômica, então é uma extensão da Caixa Econômica. Hoje, o cliente, se ele for em um banco, em qualquer instituição bancária, às vezes ele passa horas, ali para aguardar ser atendido, muitas das vezes não consegue resolver o seu problema. Então, o correspondente bancário veio para tirar isso, das agências, aquele tumulto, aquela demora em atendimento e a agilidade no processo de financiamento, ou numa abertura de conta, ou em um cartão de crédito, ou em um consórcio, porque a gente sabe que hoje é muito escasso a mão de obra em qualquer banco, agências. Então, fica ali a mercê. Tem clientes que passam 20, 30 minutos aguardando um atendimento, E nós, como correspondente bancário, viemos para trazer essa agilidade. Então, não é algo só voltado para a questão de financiamento de imóvel, não? Não. A gente tem algumas particularidades que a gente pode estar fazendo no correspondente, como abertura de conta, cartão, cheque, consórcio, reforma. Tudo que envolve alguns requisitos do banco, a gente está podendo fazer também. Faz tudo, Elaine? Não, nem tudo, porque existem algumas regras, pelo Banco Central que não dá o direito de a gente operacionar. Então, é através da agência mesmo que vai ter que ser operacionado. Então, na verdade, eu tinha uma dúvida com relação... Qual é a diferença, diríamos assim, do correspondente bancário para um corretor de imóveis, porque eu achava que o correspondente bancário ele era focado só nessa parte de financiamento mesmo, de orientar o cliente
com relação à questão da aquisição da casa própria. E agora você está sinalizando que tem outros serviços. Mas quando se trata do serviço de conseguir o imóvel, é paralelo ao serviço que um corretor de imóvel faz ou não? São serviços distintos? São serviços distintos. Por quê? O corretor, ele é aquele que traz o cliente para o correspondente, né? Ele é que faz a venda, de fato. Nós é que fazemos o quê? A parte da análise. A gente vai analisar esse cliente, vai verificar se ele tem potencial para realmente fazer o financiamento ou não. O corretor, ele age na parte de buscar o cliente, de fazer a venda do imóvel. Alguns correspondentes que são corretores fazem as duas coisas, porém, existe só correspondente que faz só essa parte, como eu. Eu não sou corretora, então eu não atuo na venda de um imóvel, que isso é legal. Eu faço a parte justamente disso, de aprovar o crédito do cliente, verificar se a documentação está certa, conforme as leis e as normas da Caixa. Nós fazemos isso. Então, o próprio corretor pode ser, inclusive, um cliente seu, vende o imóvel e traz o cliente para você fazer a avaliação da documentação. Isso, que a maioria dos meus clientes que eu falo hoje são os corretores. Né? Porque muitos clientes não vêm avulso, é difícil. Então, é os corretores que trazem para a gente. Então, eles são os meus primeiros clientes. Mas eu, como diríamos, se eu quiser um acesso direto com você, independente de passar por um corretor, eu posso fazer direto. Pode, ir até sua empresa e você fazer essa análise da minha documentação, enfim, se eu estou apto ou não. Pode sim. Não é necessariamente ter um corretor à frente para isso, né? Eu já atendi clientes que, Helena, eu estou comprando, aí vai na Caixa, procura saber, eu estou sem corretor, quero saber, e eles encaminham para mim, né, que é para poder a gente fazer essa análise. Não é necessariamente ter um corretor. O corretor é um suporte, né? Ele vai te ajudar a você não ser enganado, né? Ver se a documentação do imóvel está ok. São mais nessas particularidades, mas não é obrigatório ter um corretor. Mas, Elaís, para você chegar a ser correspondente bancário, você passou por alguma etapa que você trabalhava tipo com imóvel, enfim, como é que você saiu de fato lá você mencionou que a gastronomia foi porque você gostava de cozinhar, mas como é que você chegou? Porque é até uma profissão, diríamos assim, diferente, correspondente bancário. Tipo, do meu leque de pessoas que eu só conheço você fazendo isso. Então, é uma trajetória, né? Eu, quando iniciei a trabalhar, eu fui office girl, né, na época do Tribunal de Justiça. Depois eu fui estagiária do Banese. Depois que eu saí do Banese, eu fui trabalhar em uma construtora. Porque no Banese, quando eu trabalhei de estagiária, eu conheci um rapaz que trabalhava em uma construtora. Quando meu estágio tinha acabado, ele me convidou para trabalhar nessa construtora. Só que eu fui trabalhar lá no setor de arquivo. Eu fui arrumar o arquivo, organizar o arquivo. Depois do arquivo, eu fui para o setor de RH. Eu trabalhei lá como auxiliar de RH. Só que aí, no meio termo, eu casei muito nova, 20 anos, e eu só trabalhava de estágio. Eu fiquei frustrada e pedi para sair. Aí disse que ia estudar para concurso. Quando eu saí de lá, da construtora, depois, né, todo mundo sabe que quem casa, né, precisa pagar as coisas. Aí eu disse... Meu Deus, e agora? Boletos. E agora eu tenho que voltar a trabalhar. O rapaz me chamou de novo para voltar para essa construtora e aí eu voltei. Aí eu já voltei na parte do imobiliário. Eu fui trabalhar na parte do imobiliário. Só que da parte do imobiliário eu fui para o setor de finanças. Depois eu voltei para o RH novamente. E aí foi onde eu fiquei lá durante, eu acho que uns 4 anos no RH. Quando eu saí de lá, dessa empresa, eu tinha um amigo que ele montou uma imobiliária que trabalhava comigo nessa empresa da construção. E quando ele soube que eu saí, ele perguntou, Helena, você quer vir trabalhar comigo aqui na imobiliária? Aí eu disse, vou. Eu já tenho uma noção, né, que eu fiquei lá na parte da imobiliária. Quando chegou lá, eles também eram correspondentes. Porque antigamente a Caixa, o banco, ele não tinha correspondente fixo. Você montava a pasta e levava para o banco e o banco que fazia tudo. Hoje não, hoje é o contrário. Nós que fazemos tudo e só vai para a Caixa para assinar o contrato. Então eu fui. Aí comecei, né? Comecei a gostar, comecei a me identificar e tudo que sempre pego, eu sempre faço com muito amor. Independente se eu gosto ou não, eu vou fazer sempre bem feito. E aí eu fui começando a gostar. E aí depois dessa imobiliária,
ele mudou a sociedade e aí já não dava mais certo. Eu saí para ir para uma outra imobiliária que era correspondente bancário, que já estava fazendo no automatizado, que é o que a gente faz hoje. E pronto, e daí eu já fui seguindo Aí foi inserida nesse mundo mesmo e ficou. Exatamente. E aí, assim, eu tenho cada vez mais me apaixonado, né, pela área, porque é estressante, é demais, muito estressante. Tem dias que eu tô um caco, mas só em ver a satisfação de um cliente ter realizado aquele sonho, o brilho no olhar, isso já é gratificante. É porque, na verdade, você trabalha com realização de sonhos. Exatamente. Né? Você está realizando o tempo inteiro sonhos, seja de família. Hoje o público que você atende é mais família. A gente percebe que tem crescido muito o público feminino, né, de mulheres em busca da sua casa, independência financeira, enfim, você tem esse público aí que você atende também? Tenho. A maioria é família, mas hoje realmente a crescente demanda de mulheres está sendo grande. Principalmente mulheres que hoje saem de um relacionamento, né? Saem de um relacionamento tóxico ou houve uma separação e ali ela está buscando conquistar essa realização do sonho para viver com seu filho. Então, assim, hoje a maioria do que eu tenho atendido bastante são mulheres. Mulheres nessas condições, né? E que às vezes são vulneráveis por achar que não conseguem fazer um financiamento, porque não conseguem comprar o seu imóvel. E eu sempre falo para elas, não é que você não consegue, basta você sonhar e acreditar que você vai conseguir. Lógico, existe um caminho a percorrer, mas se você seguir o caminho, você vai conseguir lá na frente, né? Então, hoje tem aumentado bastante, principalmente empreendedoras, né? Eu tenho feito muito financiamento de micro, de MEI, de mulheres empreendedoras que achavam, não consigo financiar, eu não posso porque eu não tenho renda. Não, você tem renda. A gente só vai lhe conduzir como é que você vai mostrar essa renda. Então, hoje tem sido esse o maior público. E na verdade, o que é, de certa forma, que quando você fala a mulher, ela tem essa, diríamos assim, essa barreira ou essa crença, diríamos assim, que é difícil. Porque, na verdade, quando a gente pensa em casa própria, financiamento com a Caixa, talvez hoje, né, e você tá aí para confirmar ou não, está mais fácil. Porque antigamente, quando a gente pensava casa própria, financiamento com a Caixa, aí tinha aquela exigência absurda de documentação. E aí, muitas vezes, a gente optava em estar no aluguel porque era mais fácil, né? Eu não sei se hoje o processo tá mais fácil de conseguir, até porque tem vocês aí para intermediar esse processo, porque ainda tem eu acho que talvez essa cultura de conseguir um imóvel é para poucos. Tem ou não tem? Não tem? Ainda existe essa crença que imóveis são para poucos. Mas hoje é muito fácil conseguir um financiamento. Por que, Elaine? É fácil. Hoje nós temos um programa, que é o Minha Casa Minha Vida, né? É um programa excelente, onde o governo ainda te ajuda com um valor que vai ser dado de entrada. Então, assim, não é que hoje é burocrático, tem as suas burocracias que a gente sabe que existe, mas hoje se tornou mais fácil, porque antigamente não tinha isso, né? Programas para te ajudar a você comprar. Então, você que tem mais de 3 anos de FGTS, tem um filho menor, o seu subsídio é altíssimo como valor de entrada. E isso é o governo que te dá para você conseguir comprar sua moradia. Quando você tem 3 anos de registro, é isso? De carteira assinada, tem filho menor, então isso já vai te ajudando bastante. Coisa que antigamente não. Então, realmente, né, antigamente, imóvel era para poucos, né? Quem recebia um salário mínimo jamais compraria um imóvel. E hoje eu tenho pessoas que fazem financiamento de um salário mínimo comprando imóvel. Vai comprar um imóvel bom? Não, mas é o sonho. Ela tá saindo do aluguel e tá indo morar no que é dela. Independente de onde seja, da localidade ou do valor. O que importa é que esse cliente realize esse sonho. Porque muitas vezes o valor que está pagando de aluguel é o mesmo valor equiparado ao valor que está pagando da prestação. E às vezes até mais alto do aluguel. Quando vai ver na simulação, às vezes está até mais em conta do que o aluguel. Vamos supor, se um cliente paga hoje R$600 ou 650, às vezes a depender do financiamento, ele vai pagar 560. Então ele já economizou um valor.
na parcela, né? Então, essa é a importância da pessoa saber que hoje ela tem condições de financiar, sim. E quando você fala que empreendedoras, MEIs, qual é a documentação, assim? Porque quando a pessoa é CLT, tá tudo lá registrado, tem a conta do FGTS, né? Enfim. E quando é empreendedora, né? Então, aí é a renda fixa, né? Que fala. Aí é onde fica hoje, né? Assim, porque infelizmente as pessoas têm medo de declarar o seu imposto de renda. Porque a documentação real que a gente pega é o imposto de renda. Porque o imposto de renda é uma renda formalizada. É onde a gente consegue maior aprovação de financiamento. Só que hoje, quando você pega uma pessoa que é MEI, ou o contador declara errado, ou ela não declara por achar que não é necessário. E aí a gente tem duas formas de aprovar o cliente. Ou na renda formalizada ou na renda informal. A renda informal seria o quê? Aí vem as movimentações bancárias, faturas de cartão de crédito, se ela paga algum plano de saúde, se ela tem telefone, água, luz, tudo que ela pagar que englobar a renda dela, que ela for informar, a gente solicita, só que vai ser uma renda informal. E aí a gente sempre aconselha o cliente o quê? Formalize essa renda, você é MEI, você consegue formalizar essa renda. E aí, através da renda formalizada, que é o imposto de renda, a gente consegue uma aprovação mais apressiva. E mais essa documentação também, porque a gente precisa comprovar que realmente ele tenha. Porque antigamente você declarava o imposto, não, eu tenho essa renda. A gente não pegava nada. Só que depois o que acontecia? O cliente não pagava as prestações e o imóvel ia ser tomado. Então, hoje não é viável para a Caixa tomar um imóvel, né? Não é viável. Então, hoje a gente, por mais que você diga, não, eu sou empreendedora, eu tenho uma renda de 6 mil. Então, você vai me mostrar como é que você tem essa renda de 6 mil, certo? E aí, no caso, diríamos, a pessoa que não tem, que não está formalizada, mas tem uma movimentação bancária, né? Chega até você e quer fazer, e você percebe que pela movimentação bancária a pessoa tem condições de fazer a aquisição de um imóvel. Existe um período, um prazo, tipo, você vai dizer, não, você vai regularizar, você vai passar por 6 meses com tudo regular para que a gente consiga comprovar. Existe um período ou não? Você, inclusive, mencionou no início que existe um caminho a ser percorrido. E talvez esse caminho você está mencionando sobre a regularização da situação da pessoa. É mais ou menos nesse sentido? Existe um prazo para você... se não está regular, mas você vai seguir isso aqui e vai dar certo. Isso, é mais ou menos isso. Por quê? Vamos supor, a gente está no período das declarações de imposto de renda. Esse cliente tem a oportunidade de declarar agora. Até maio, junho, declarar esse imposto de renda e se regularizar. Beleza. Só que aí, quando passa esse período, ele quer fazer a aprovação do crédito. Só que não possui nenhum tipo de relacionamento. Então, o que é que a gente faz? É esse caminho que ele vai percorrer. Vai abrir conta, vai deixar toda a sua movimentaçãozinha ali bonitinha, para a gente tentar aprovar o crédito. Porque quando é a renda formalizada é mais complicado. Então, por isso que a gente diz que precisa de um caminho a ser percorrido. Existe um prazo específico? Não. Porém, hoje o banco ele tem uma nota, que a gente chama que é rate, que essa nota é o que faz se o cliente vai ser aprovado hoje, ou se ele vai ser aprovado daqui a 30 dias, ou se ele vai ser aprovado há 1 ano. Aí é esse caminho que eu falei de percorrer, que é você organizar essa documentação, abrir a conta na instituição que você vai fazer o financiamento, começar a movimentar aquela conta, né? Para que gere essa pontuação, seja aumentada essa pontuação e aí você consiga financiar. E aí o histórico também desse cliente, histórico financeiro mesmo. Isso. Tudo isso é levado em consideração. É levantado isso, tipo, cartão de crédito, se a pessoa paga direitinho. Sim. Tudo isso é levado em consideração. Tudo isso é levado em consideração. Hoje, a gente tem o Bacen, né? Sim. Que o Bacen, ele faz tudo que você faz está lá registrado em um documento que diz que é registrado. Então, se você entrar lá no Bacen, vai buscar o seu registrado, lá vai estar tudo que você faz. O raio-x da vida inteira. O raio-x. Então... Geralmente, quando eu vejo que é um cliente de potencial, eu já logo vejo que ele possui algum tipo de comprometimento aí nessa renda. Então, eu já peço para ele fazer essa retirada e a gente dá uma olhada. Se o comprometimento dele está muito acima do valor que ele recebe, eu já digo a ele, você tem que frear.
quitar essas dívidas, não fazer mais, se organizar para que a gente consiga aprovar. Porque a renda não pode ser comprometida 30%. Então, se há um comprometimento já de 30% dessa renda, ele não vai aprovar. Você está falando quando você financia a parcela Isso. do seu imóvel, não pode comprometer mais do que 30% da sua renda. Exatamente. Aí você não consegue. Se você tiver com o seu comprometimento muito alto, não vai passar. No caso, você acaba dando uma consultoria financeira também. Tem que fazer tudo no estratégia do cliente, para que ele consiga realizar realmente o sonho. Às vezes a pessoa acha que é besteira, mas não é. É coisa séria, porque hoje os bancos, né, principalmente a instituição bancária Caixa, com quem eu trabalho, ela hoje cada vez vai afinalando mais esse cliente, porque ela não só quer o cliente para o financiamento, ela quer o cliente como um todo. Então ela precisa saber como é esse cliente, né? Hoje a gente tem o Open Finance, que é onde você transfere as suas informações de banco para banco. Então, ali o banco vai saber como você se comporta naquela outra instituição bancária. Isso também é importante para que a Caixa consiga te dar um benefício maior em relação à aprovação de financiamento, a cartão de crédito. Então, tudo isso é contado, né? Porque tudo isso está interligado com outras instituições bancárias, né? E principalmente o Bacen, que é o que comanda tudo. Então, tá tudo lá. Então, assim, eu sei que você realiza sonhos, assim, de várias pessoas, né? Mas já teve alguma situação que você olhou e disse, tipo, não tem jeito aqui não. Já teve algum cliente que... Porque, como você está dizendo, olha o histórico, vê a situação. E às vezes você dá a orientação e o cliente não segue. Deve ter esses clientes. Você não deve ter só cliente obediente, que você dá as orientações e ele segue direitinho. Deve ter aqueles clientes que você dá a orientação e a pessoa diz, isso aqui, controlar, fazer uma dívidazinha e fazer uma compra é difícil. E continua comprando e a coisa vai seguindo. Já tive. Tive um em 2023. Ele estava fazendo financiamento, aí condicionou, que é uma coisa que dá lá no sistema. Eu falei, condicionou porque sua renda está comprometida, o senhor vai ter que agora verificar o que é que o senhor tem de comprometimento. Eu não tenho nada. Tá, você não tem nada. Beleza, então não sei por que comprometeu. Fui no banco, verifica esse CPF. Tinha lá os apontamentos em relação aos comprometimentos. Eu disse, venha cá no escritório que eu vou precisar conversar com o senhor pessoalmente. Ele foi lá, a gente tirou o registrato. Eu disse, olha, o senhor tem um consórcio, o senhor tem mais de cartão de crédito disso aqui, o senhor tem isso aqui. Ou o senhor quita o consórcio, ou paga as dívidas do cartão de crédito, não compra mais, ou não vai conseguir aprovar. Tá, viu? Tá certo. Aí se passou 6 meses. Quando foi 6 meses, Helene, pode aprovar que eu não tenho mais nada. Não fiz nada. Porque aí você passa a acompanhar, né? Aquele cliente para ver se realmente houve evolução no processo. Exatamente. Quando foi com 6 meses, eu fui aprovar ele de novo. Do mesmo jeito. Eu digo, o senhor não fez nada, né? Aí ele, não, porque eu tive que comprar não sei o que. Eu digo, mas o senhor comprometeu. Mas não foi pra mim. Eu digo, mas de quem é o cartão? Quem é o CPF? O senhor não comprou para você, mas quem utilizou foi o seu cartão, foi o seu CPF. É que, na verdade, agora você entrou num assunto que acontece muito, né? Muito demais. A pessoa tem o cartão de crédito e empresta para a família inteira para que todo mundo compre naquele cartão. E, na verdade, é o nome da pessoa ali que está envolvido. E é o que eu sempre digo, vocês têm que cuidar do seu bem maior. É o CPF. Não tem outra, o CPF é o bem maior. Se você tem o CPF sujo, não vai fazer nada. E aí eu falei com ele, aí foi quando realmente ele se monitorou, pagou os cartões de crédito todinho, e no final do ano, quando eu fui aprovar ele, aí ele já passou aprovado, graças a Deus. Mas existem clientes que não obedecem. Acha que é besteira, acha que é mentira, acha que a gente está inventando, ou acha que o banco não aprovou porque não quis aprovar mesmo. E não é. São essas relações. Porque hoje todas as instituições estão ligadas ao Banco Central. Então, tudo que você faz está lá. Todos os seus comprometimentos estão lá. E o banco precisa saber como é o seu comportamento. Se você é um gastador... É porque até uma garantia. Tipo, o banco está financiando ali e quer saber se realmente vai receber, né? Exatamente. Porque, como eu falei, não é viável para o banco chegar e tomar seu imóvel. Não faz. Porque aí vai ter muito mais custo para eles. Então, o que ele quer é que você compre e que você pague, certo? Em dias.
Mas se é um cliente que se compromete a gastar mais do que 30% da sua renda, não vai passar, infelizmente. Ou você se alinha no percurso ou não vai realizar o sonho. E quando a gente fala que a gente pode utilizar a questão do FGTS, né, para a compra do imóvel, ainda existe aquelas regras, não, se você pedir demissão, e aí é uma dúvida pessoal minha, porque eu tenho um saldo lá na Caixa Econômica doida para tirar. Quando você pede ou quando você faz acordo, né, com a empresa, o saldo fica lá e você até hoje permanece do mesmo jeito. Sério? Do mesmo jeito. Por quê? Porque o FGTS, ele não é da instituição bancária. Existe o Conselho Curador do FGTS, que é um conselho do governo. Então, as regras são ditas pelo Conselho do Governo. Então, tudo que a instituição bancária faz é em relação a essas regras. Pode ser utilizado para a compra do imóvel? Pode, desde que se enquadre nas regras, porque o Conselho Curador existe as regrinhas. Então, aí, se o cliente se enquadra, a gente pode utilizar esse FGTS. Mas quando sai, quando pede demissão, né? Quando faz, ele vai ficar lá bloqueado. Só pode ser utilizado se for na compra de um outro imóvel. De um outro imóvel, exatamente. Se a pessoa for comprar um outro imóvel, né, que não tenha mais imóvel no nome, que não seja na região limítrofe ou metropolitana, ela pode utilizar. Peraí, que aí tem informação importante. Se a pessoa tem um saldo lá na Caixa e quer comprar um imóvel, mas ela já tem um imóvel, não pode utilizar, então? Não. Se for na mesma região, não. Ah, é? Informação importante. Agora estou pegando consultoria também. Agora vamos supor, Arlene, mas eu tenho um financiamento ativo na Caixa, tenho meu saldo do FGTS, eu posso usar? Pode, você pode usar para esse que você já tem o financiamento. Para amortizar, para quitar, você pode. Agora, depois que você vender esse imóvel que você tem, aí você pode usar para outro, entendeu? Para comprar outro. Mas se for, não, eu tenho um imóvel aqui, eu só quitei. Aí quero comprar outro, quero usar o FGTS, não pode, se for na mesma região. Entendido. Eu doida para saber sobre essa questão aí. E Elaine, voltando, você falou que hoje tem um público, que é o meu público aqui que está te assistindo, de mulheres, que está cada vez mais buscando essa questão de ter a sua casa, né? E mulheres buscando independência ou quando sai de relacionamentos, enfim. Essa mulher, quando chega pra você, ela busca em você, tipo assim, um amparo, uma resposta, porque geralmente chega desacreditada de que pode, né, comprar esse imóvel. É dessa forma. Como é que você conduz? Porque, como você falou, né? Quando você fala da questão que você analisa e dá uma consultoria financeira, acho que entra, inclusive, um papel aí também até de terapia, de terapeuta, né? De acolher essa mulher, de falar que pode, né? Como você mencionou há pouco, de que percorrendo o caminho certinho, ela vai chegar no objetivo. Então, é um papel de acolher também, né? Sim, verdade. Eu acho que é um dos pontos mais, assim, mais amável, né? Porque às vezes realmente chega a mulher lá, ela desacreditada, porque já ouviu que fulano não conseguiu, porque fulano disse que ela não ia conseguir. Eu tive uma cliente ano passado que foi basicamente isso. Ela estava saindo de um relacionamento, né, meio tóxico. Ela chegou lá, assim, chorando mesmo. E eu tinha que me segurar, né? Porque eu sempre me coloco muito no lugar do cliente. E nesse dia eu tive que me segurar, e ela tem uma criancinha, né, que é autista, então imagine só, né, a situação. E aí ela dizendo, eu quero comprar meu imóvel, porque eu preciso colocar meu filho, e eu tô saindo de um relacionamento assim, e ele não vai me deixar com nada, e lá. E eu, mulher, tenha calma, se acalme, vamos conversar, mas vai dar tudo certo. Você confia no seu sonho, confia no que você tá querendo. Ela disse sim, mas por que fulano disse que eu não consigo? Eu digo, fulano disse que não consegue, mas ele vive a sua vida. Se você acreditar e confiar em mim, a gente vai conseguir fazer o seu financiamento. E aí começou. Ela trabalha de carteira assinada, mas vendia boticário, essas coisinhas.
Aí eu fui pro gerente, né? Conversei com o meu gerente e falei pra ela, olha, ela tem carteira assinada, tudo direitinho, FGTS, e vende Boticário, Natura. Temos como colocar mais uma rendazinha? Porque ela tem umas movimentação, não é muita, mas já dá, já consegue. E aí a gente conseguiu colocar essa renda. Aí eu falei pra ela, agora a gente tem que, vamos aprovar. Aprovou o seu crédito, foi aprovado, a gente vai em busca de um imóvel. Lembrando que não pode ser casa, um imóvel... Assim, começa pequeno e depois vai grande. Aí ela disse, mas eu queria uma casa. Eu disse, o que é que você quer? O que é que você quer, de fato? Ela disse, eu quero um imóvel para morar com meu filho. Ponto. Então você não quer uma casa, você quer um imóvel para morar com seu filho. Se for um apartamento, você vai morar com seu filho. Se for uma casa, você vai morar com seu filho. Pronto, aí a gente foi, eu aprovei o crédito dela, foi aprovado. Aí fomos atrás do imóvel, né? Aí você faz esse papel também de ir com a cliente buscar o imóvel ou não? Não. Aí eu passo para os parceiros, sim, corretores que parceiros. Os corretores, certo. Isso. Aí eu tenho uma corretora que ela trabalha geralmente com esse tipo de público, Minha Casa Minha Vida, os imóveis mais baratinhos. Aí ela disse, Aline, eu tenho um que vai cair certinho e ela vai financiar 100%, não vai nem dar entrada. Foi dito e certo. A avaliação bateu X, o imóvel estava sendo vendido por X. Ela não deu R$1 de entrada. R$1 de entrada ela não deu. E assim, pra mim foi, de todos que eu já fiz de realização do sonho, pra mim esse sempre tá marcado. Sempre tá marcado. Porque além dela agradecer, né? Ver o brilho no olhar dela, saber que ela conseguiu realizar, que muitos diziam que não conseguia, né? À toa que ela me indicou ainda mais 2 pessoas, que foi uma irmã dela e outra colega também, que eu fiz o financiamento. E chegar no dia da assinatura, né? Ver, eu disse ainda pra ela, eu disse, no dia da assinatura eu quero você bem linda, viu? Bem assim. Aí esse processo de assinatura é feito lá no seu escritório? Não, é na agência, a gente faz na caixa. Eu disse, no dia eu quero a senhora bem linda lá, leve seu filho. Ela, não, mas meu filho, leve ele, eu quero ele lá. Porque a gente sabe que é autista, né? Sim, é mais leve, ele faz parte desse processo. E aí, assim, foi muito comovente. Todo mundo se comoveu, né? A gerente, porque sabia também da história. E ela começou a chorar bastante. Então, assim, foi muito gratificante. É uma coisa que sempre é marcada. Eu sempre me lembro e sempre é um marco da minha história. Quando tá no perrengue, que a situação tá difícil, aí você lembra desses momentos para se fortalecer e permanecer, né? Exatamente, desses momentos. Porque assim, financiar imóvel caro, de alto padrão, é ótimo, é maravilhoso, né? A renda é boa. Mas você financiar esses imóveis menores de pessoas que chegam desacreditado é outro nível, é outra questão. Porque você diz, poxa, eu consegui fazer com que ela realizasse esse sonho, que ela acreditasse mais nela, né? Então, isso é gratificante, muito gratificante. Essa parte, para mim, eu sempre lembro do processo dela, sempre. E no caso, hoje, você é bastante atuante nas redes sociais, né? Você tem perfil. Tenho. Né? Você posta. Mas hoje os seus clientes vêm mais desse processo de indicação, né? Indicação. Porque a pessoa chega, você faz uma mudança. Você trabalha com transformação, com realização de sonho. E aí não tem como o cliente sair, chega desacreditado, sai com o imóvel, né? E não indicar. Ele, em qualquer oportunidade que ele tiver, ele vai te vender, né? Com certeza. Vai dizer, olha, não, corra pra lá que ela vai dar jeito na sua situação. Com certeza deve ser dessa forma. Sim. Mas hoje você também atua nas redes sociais. Você acha que as redes sociais também têm um papel fundamental em trazer esse cliente para o seu negócio, para a sua empresa? Tem, com certeza. Hoje, se você não tá na rede, você não tem nada, né? Então, assim... Sou um pouco ainda meio que devagar nas redes, né? Mas isso é o costume, tá, né? Crescendo, é o treino, é o treino. Mas eu já tive clientes, né? Ainda não fechou negócios porque não aprovou o crédito, mas eu já tive alguns clientes que vieram do Instagram, né? Foram poucos, mas que já vieram do Instagram, né? Se torna a questão de uma vitrine mesmo, né? Isso. Entra, chega lá, vê que realmente... Por isso é importante que eu sempre digo, tudo isso que nós estamos conversando aqui acaba sendo conteúdos importantes para colocar nas redes sociais. Porque o cliente, quando chega,
ele chega exatamente com essa série de dúvidas que eu tô te perguntando aqui. Isso. Né? E aí chega lá, você está explicando, você está gerando, respondendo essas dúvidas. Então o cliente percebe, não, essa daqui é inteirada do assunto. Você tem quanto tempo que você atua nessa área? Há mais de 15 anos. Já estou correndo aí para uns 17 a 18 anos. Então, assim, passou já por diversos processos de reformulação, com certeza, dentro da própria caixa de documentação. Enfim, como você disse, Minha Casa Minha Vida, esse projeto aí que facilita. Então, você tem domínio do assunto. Quando você gera isso nas redes sociais, a pessoa entra ali, que entra, né? Pela primeira vez diz, essa daqui tem condições de me ajudar porque ela domina o assunto, né? Ela sabe do que está fazendo. Isso, exatamente. E é como você falou, né? Tudo que você coloca lá para engajar, para falar, para orientar o cliente, ele já vai na certeza, né? Eu fiquei abismada semana passada que uma menina entrou em contato comigo porque ela disse que botou lá no Google e apareceu o meu. Aí eu disse, o Google é meu negócio. Sim, aí ela falou, e eu não tô inscrita, eu fiz só o site, sim, né, o blog. Sim. Aí ela disse, não, eu te achei pelo Google, botei lá, fui lá no seu perfil do seu site e verifiquei, eu disse, ai Jesus, que coisa boa. Porque assim, são coisas que aos pouquinhos vai crescendo, né? Sim. Então isso é bom, isso é interessante, isso é importante, sempre estar nas redes. Eu sou um pouquinho falha ainda, às vezes, de não estar, mas é pelo corre-corre mesmo. Às vezes tem dias que não dá, né? Aí, às vezes, minha social media puxa a minha orelha, eu digo, mulher, pelo amor de Deus, tenha calma. Porque realmente, mas tem que parar para postar. Eu sei que tem que parar para postar, mas tem dias que não dá pelo corre-corre. Mas você tem um ponto, né? Você tem a sua empresa que é o Novo Tempo Habitação. Isso. Né? Onde que fica ela? Então, a gente fica situada ali na Rua Arauá, com o senador Hollenberg, na Galeria Ana Cristina. Tem o correio da Rua de Arauá bem em frente, não tem errada. Na sala 2, logo embaixo. Que inclusive é um ponto novo, né? É um você se mudou novo. Recente, não foi pra lá? Isso, exatamente. Pra lá eu me mudei em janeiro, né? Então só tem 4 meses, né? Basicamente. E aí, no caso, o cliente que deseja entrar em contato contigo, ou redes sociais, ou lá no endereço que você passou. Ou no WhatsApp, que a maioria do nosso atendimento hoje, como é online, né? Muita gente prefere o online. Então, pode ser através do WhatsApp, que tem lá também na bio, né? Do Instagram. Mas, se quiser, eu posso dizer também, que é o 799-9151-3663. Pode entrar em contato diretamente contigo, né? Comigo, diretamente. Não precisa, de certa forma, ter o intermédio do corretor. Não. Caso ele deseje saber informações de como é o procedimento de financiamento, pode entrar em contato comigo direto e até mesmo para fazer a negociação. Não precisa de corretor, não. A não ser que no imóvel que ele está comprando exista um corretor, né? Aí tudo bem que a gente não vai pular as etapas. Mas se não, se for entre a pessoa e o dono, não precisa de corretor, não precisa de intermediação de corretor. E pode acontecer o processo inverso, como você mencionou, diríamos. Vai em busca e você, se tiver a necessidade de um corretor, você vai direcionar para que um corretor busque aquele imóvel dentro da realidade, né? E da necessidade, não é da realidade, é melhor, né? Isso. Do cliente. Porque às vezes o cliente quer um imóvel, mas não está dentro das condições que ele tem. Isso, então, exatamente. tudo isso você analisa. E eu encaminho para os meus parceiros corretores. E aí, aquele que buscar, finaliza com o cliente. Hoje, do seu leque de produtos que você atende, Elaine, é mais voltado para... Você falou que tem abertura de conta, enfim, né? Você mencionou os serviços que, como correspondente bancário, você consegue fazer. Mas hoje, o que é que, de certa forma, você atende mais? É essa parte de financiamento? É o carro-chefe. Exato. Eu nem sabia, como eu já mencionei, eu nem sabia que existiam esses outros serviços. Achei que era só... A parte de correspondente, assim, de financiamento. Não, tem. E hoje o nosso carro-chefe é realmente o financiamento. Mas tem abertura de conta, cartão de crédito, cheque, consignados para servidores públicos, consórcio, reforma e ampliação, que está voltado, né, dentro do financiamento, aquisição de terreno e construção de terreno próprio, aquisição de terreno. Então, tudo isso que está dentro do financiamento a gente faz. E fora esses outros nichos também. Maravilha.
eu vou pedir, diríamos para você, olha, nosso público aqui feminino, né, que está nos assistindo, e eu acho que essa questão do sonho da casa própria é uma temática que ainda existe, de fato, talvez a mentalidade de que é difícil conseguir, né? E aí você esclareceu muita coisa das infinitas possibilidades que pode, né, ser feita, o caminho a ser percorrido quando você ajusta seu financeiro, né? Enfim, e que você está aí para ajudar esse público. E aí, o que é que você quer dizer para essas mulheres que estão nos assistindo, que ainda tem não é nem medo, né? É essa questão de achar que não pode, né? O que é que você diz para elas? O que é que elas precisam fazer de imediato? Ou que às vezes já tem, né, as condições para fazer aquisição, mas às vezes acha que está presa na mentalidade de que é muito difícil, né? Exatamente. Então, eu quero dizer para as mulheres que elas não tenham medo. Financiamento não é um bicho, né? E eu tô aqui para ajudar, auxiliar, orientar, né? Se você ainda tem dúvida de como financiar, se tem medo, vá lá no meu escritório, vamos conversar. Eu vou te explicar e você vai ver que não é nada difícil, que tudo é possível. Quando você acredita nos seus sonhos, tudo se torna possível. E quando a gente entrega para Deus, principalmente, né? Porque Ele é assim, especialista abre no as impossível, portas, né? Então, nada é impossível. É só você crer, né? É só você dar um primeiro passo, né? Eu aprendi muito que quando a gente bota os pés, Deus dá o chão. Então, é isso. Não é ter medo, é ir lá, encarar e fazer. Ah, e se der errado, tenta de novo. E se der errado, que era outro ponto que diríamos, a pessoa está dando entrada no imóvel e não teve condições. Existe um tempo para, diríamos, não, só vai poder tentar novamente daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Existe algum período ou não? É só regularizar a situação e você pode novamente tentar. É só regularizar e a gente tenta novamente. Antigamente, quando era reprovado o crédito, ficava por 6 meses, mas hoje não tem mais isso. Regularizou, fez, né? Se for por causa de comprometimento de renda, regulariza o tempo. A gente dá pelo menos aí uns 2 a 3 meses e a gente tenta novamente. Então, é tentar, é não desistir. Porque se você desiste, você nunca vai realizar esse sonho. Sim. E aí você fica morando de aluguel, beneficiando a quem tem, né, o imóvel. Sim. E você não realiza nada. Entendi. Elaine, quanto você visualiza você daqui a 5 anos? Para a gente finalizar. Quem é Elaine daqui a 5 anos? Ai, meu Deus, me pegou. Que a gente fica tanto no presente que não imagina, né, o futuro. Mas né, é bom viver o presente, né? É bom estar no presente, né? Ter um olho lá no futuro, e não tá lá só no futuro, né? Mas viver o presente. Então, eu me vejo daqui a 5 anos como reconhecida, né, realmente como uma grande correspondente, até pelo nível de fazer o que é certo, né, mesmo, porque a gente sabe que nesse mundo existem muitas pessoas contraditórias, né, que fazem coisas que machucam as pessoas. Então eu quero sempre que a minha empresa, ela dê sempre o melhor, faça sempre o melhor. Então eu quero daqui a 5 anos estar em um outro local, num lugar maior, mais aconchegante, que eu consiga ser sempre essa pessoa e que eu não venha perder nunca a minha essência, né? E eu acho que é isso. Você me pegou. Peguei na última, né, na finalização do nosso podcast, mas eu acho que foi assim, muito esclarecedor, né? Foi uma oportunidade de trazer essa temática para o nosso podcast, para o nosso público, né, das infinitas possibilidades que às vezes a gente não enxerga e às vezes até por falta de conhecimento mesmo, isso, né? De estar preso ao que disseram pra gente que era impossível, né? E trazer você aqui e você abordar esse tema que a gente sabe que é tão importante, né?
que todo mundo tem o sonho de ter o seu cantinho, de ter o seu lar, enfim, do seu jeitinho, porque às vezes quando tá alugado, não vou fazer isso porque não é meu. Se eu fizer assim, eu vou investir, não é meu, né? Tem essa coisa. Então, você ter o seu lar é você ter aquele espaço ali que você pode deixar do seu jeito. Né? E trazer essa temática para cá é trazer possibilidades, né? É levantar possibilidades. E aqui fica exatamente esse mar de possibilidades que você trouxe para a gente. Primeiro é a pessoa se colocar no lugar de que não, eu vou buscar, né? Vou buscar. É tipo aquela frase, né? 50... o não eu já tenho. Isso. Não tem aquela. O não eu já tenho. Mas eu vou buscar para saber se realmente não dá para a gente mudar. E aí vocês estão vendo, nós estamos diante da mulher, né? Que pode fazer a coisa acontecer. Então, assim, agradecer demais. De repente passou nossa horinha aqui, mas a informação foi tremenda. E agradecer pela sua generosa participação aqui, de trazer tanta informação. E dizer para você, né, que você vai reforçar novamente o seu contato, o seu endereço, as suas redes sociais e para você buscar, né, principalmente para você que está preso aí na realidade, que acha que não pode, né, ela pode te ajudar. Então, deixe novamente seu WhatsApp e o endereço e redes sociais. Fique à vontade. Então, meu contato é o 799-9151-3663, é o WhatsApp. O Instagram é @novotempohabitação e o endereço a gente fica situado na Rua Arauá com o Senador Hollenberg, bem em frente ao Correio, na Galeria Ana Cristina, na Sala 2. Não tem errada. E nunca desista dos seus sonhos, porque desistir não é opção. Então é isso. Vocês vão assistir o episódio, compartilhe. Sabe aquela mulher que você sabe que precisa dessa informação? Você vai clicar aí no aviãozinho, enfim, você vai compartilhar. Você vai comentar se você tiver alguma dúvida, porque Elaine vai estar de olho nos comentários. Mas principalmente, se você conhece alguém que precisa ter acesso a essas informações, você vai compartilhar com essa pessoa, para que ela assista e talvez desse podcast, talvez de conhecer a pessoa de Elaine, possa mudar completamente a realidade. Então é isso. Finalizamos aqui mais uma edição do nosso PulpaCast. E vocês já sabem que próxima semana tem outra mulher poderosa, né, com informações incríveis, como foi esse episódio de hoje. Então é isso, beijo.